Imaginem, silêncio. Aquele silêncio que chega após a tempestade mais violenta, quando parece que todo o mundo parou, tentando entender como seguir em frente. É precisamente nesses momentos, quando a dor da perda é mais aguda, que pessoas em todos os cantos da Terra fazem as mesmas perguntas. Para onde vão aqueles que amamos? Eles conseguem nos ouvir? E por que o terceiro dia após a morte está envolto em tantos mistérios? Certamente você já ouviu falar disso por meio de suas avós, leu em livros ou notou por acaso em filmes. O terceiro dia após a partida de uma pessoa é considerado especial. Em algumas culturas, é quando a alma se despede da terra. Em outras, se prepara para uma jornada eterna. Mas o que está por trás dessas crenças? São apenas superstições antigas? Ou contêm um significado que a ciência está apenas começando a desvendar? Vamos por um momento abandonar todos os estereótipos. Esqueçamos as disputas entre religião e racionalismo. Em vez disso, tentemos imaginar. Lá está ela, a alma, invisível, leve, como um raio de luz após o pôr do sol. 3 dias, 72 horas. Um instante para a eternidade, mas uma vida inteira para aqueles que ficaram esperando. Talvez seja durante esse tempo que algo importante acontece. Algo que une mosteiros budistas, igrejas ortodoxas e humildes casas rurais, onde se preparam mesas para os mortos com pão e leite. Mas por que 3? Por que não 2, nem 5, nem 7? Pensem nas histórias. Os heróis encontram respostas no terceiro dia. As portas mágicas se abrem no terceiro dia. Até mesmo a natureza parece confirmar essa magia do número. As sementes germinam 3 dias após a chuva. A borboleta emerge do casulo na terceira manhã. Será que isso é apenas uma coincidência? Não daremos respostas prontas. Em vez disso, propomos seguir juntos as pegadas desse mistério, por meio de textos antigos, sussurros de antepassados e histórias surpreendentes daqueles que retornaram do limiar da morte. E se, ao final do vídeo, em seu coração restar ao menos uma gota de esperança de que o vínculo com aqueles que partiram não foi rompido, isso significará que fizemos algo importante. Uma vez, uma mulher que havia perdido o filho disse: "No terceiro dia, parei de ouvir seus passos no quarto vazio, mas entendi que agora ele está em todos os lugares. Talvez este seja o maior mistério dessas 72 horas. Por que o terceiro dia? Por que não o primeiro, quando a dor ainda ensurdece? Ou o 40º, quando, como alguns acreditam, a alma finalmente deixa o mundo dos vivos?" As respostas a essas perguntas são buscadas tanto em textos sagrados quanto em laboratórios científicos. Mas parece que a própria natureza humana exige esse marco. 3 dias para respirar, compreender a perda e começar a acreditar que há algo mais além. Considerem as civilizações antigas. Os egípcios acreditavam que a alma Ba vagava entre os mundos por 3 dias antes de se apresentar ao julgamento de Osíris. Nos mitos gregos, os heróis descem ao Hades no terceiro dia, simbolizando a transição da morte para a eternidade. E nas práticas xamânicas da Sibéria, é precisamente no terceiro dia que se realiza o ritual de despedida da alma, para que ela não se perca no mundo das sombras. Coincidência? Coincidências demais. Mas e se não for misticismo, mas uma psicologia profunda? Pesquisas modernas sobre o luto mostram que nos primeiros 3 dias após a perda, a pessoa geralmente está em choque, negando a realidade. E no terceiro dia surge a primeira consciência. Ele não está mais aqui. Talvez os rituais do terceiro dia não tenham sido criados para as almas dos mortos, mas para nós, os vivos, para nos ajudar a dar esse passo do desespero à aceitação. No entanto, há paralelos ainda mais enigmáticos. Em 2021, um grupo de neurocientistas da Califórnia publicou um estudo. Descobriu-se que, 72 horas após a morte, as células do corpo ainda mantêm fracos impulsos elétricos. Claro, isso não é vida, mas também não é uma interrupção total. Alguns imediatamente se lembraram do Livro Tibetano dos Mortos, que afirma que por 3 dias a alma permanece conectada ao corpo, como um fio de teia a uma folha murcha. Para onde levam todos esses fios? A fé, a ciência ou a algo terceiro?
Talvez estejam certos aqueles que dizem: a morte é como um buraco negro. Só vemos sua sombra, mas pelo modo como as estrelas ao redor tremem, inferimos sua natureza. O terceiro dia torna-se esse mesmo tremor. Um momento em que milhões de pessoas, independentemente da fé, sentem que algo importante está acontecendo. E não importa se você acredita no paraíso, na reencarnação ou nas leis da física. Quando no terceiro dia após o funeral, uma avó de uma aldeia da Geórgia coloca 3 taças de vinho na mesa, ou um professor em Berlim conta involuntariamente as rachaduras na xícara vazia do cônjuge falecido, seus gestos falam de uma coisa. Todos queremos acreditar que a despedida não é o fim, que, em algum lugar, além da névoa, nossas vozes ainda serão ouvidas. Por isso, a seguir, exploraremos tradições específicas, desde templos nevados do Japão até cemitérios desérticos da África. Você ficará surpreso com as diferentes respostas das pessoas para a mesma pergunta. Mas com quão semelhantes são suas esperanças? 3 dias. Para alguns, é o tempo que leva para cruzar metade do país. Para outros, o tempo para reler seu livro favorito. Mas nas religiões do mundo, essas 72 horas estão cheias de um significado muito mais profundo. Vamos olhar para templos, mesquitas e textos sagrados. Como eles respondem à questão do terceiro dia? Comecemos com o cristianismo. Aqui, o terceiro dia é um símbolo de esperança, pois foi precisamente no terceiro dia, segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou. Por isso se acredita que a alma do falecido nesse período conclui seu caminho terreno e se apresenta a Deus. No cristianismo ortodoxo, por exemplo, no terceiro dia é realizada a despedida à imagem. Os familiares se inclinam diante do ícone, como se dissessem: não te retemos aqui, vá para a luz. E em países católicos, neste momento, acendem-se 3 velas, pelo corpo, pela alma e pela memória eterna. De forma completamente diferente, esse período é visto no budismo e no hinduísmo. Lá, fala-se do bardo, um estado intermediário onde a alma, como um viajante em uma encruzilhada, escolhe o caminho para um novo nascimento. Os primeiros 3 dias são considerados os mais importantes. O falecido ainda lembra sua vida passada, por isso os familiares recitam orações para ajudá-lo a liberar os apegos. Na Índia, no terceiro dia, realiza-se o Shraddha, um banquete ritual para o qual se convida a alma, acreditando que ela se alimenta dos aromas da comida. No islamismo, o terceiro dia é um momento de preparação para o julgamento divino. Os familiares se reúnem na casa do falecido, recitam suras do Alcorão e pedem misericórdia a Alá. Acredita-se que, nessas horas, a alma já vê as consequências de seus atos terrenos, mas ainda não deixou completamente o mundo dos vivos. Um ímã do Daguestão disse uma vez: no terceiro dia, a alma parece hesitar entre nossas orações e a resposta de Deus. Mas o que une todas essas tradições? Talvez a ideia de que 3 dias sejam uma ponte entre a vida e a morte, entre lágrimas e consolo. Pois até mesmo nos textos antigos judaicos, o terceiro dia é mencionado como o momento em que o luto se transforma em ação, começam os rituais funerários obrigatórios. É interessante que, em algumas tribos africanas, onde o cristianismo se misturou com o animismo, no terceiro dia as pessoas dançam. Dançam não por alegria, mas para ensinar a alma a voar. Como disse uma anciã da tribo Yoruba, o choro os prende aqui, a dança os eleva mais alto. Assim, diferentes crenças, como ramos de uma mesma árvore, estendem-se em direção a uma verdade comum. A morte não é uma parede, mas uma porta. E 3 dias são a chave que cada povo tenta encontrar à sua maneira. E o que está além dessa porta? Falaremos sobre isso na próxima parte da nossa história. 3 dias. Esse é o tempo que a cultura transforma o luto em uma arte de despedida. Pois mesmo onde não há livros sagrados, as pessoas criam rituais para dizer à alma: nós lembramos, nós deixamos você partir, nós agradecemos. Esses costumes, transmitidos por gerações, parecem sussurrar: a morte não rompe os laços, mas os entrelaça de uma nova forma. Tomemos as tradições eslavas. No terceiro dia após a morte, na casa do falecido, preparava-se uma mesa de despedida, colocava-se um prato extra,
posicionava-se uma colher com o pão voltado para cima, um sinal de que a alma ainda estava presente. Mas o mais comovente era a proibição de ruídos altos. Acreditava-se que batidas, gritos ou choros poderiam assustar o falecido, que nessas horas parecia revisitar seus lugares favoritos. Minha bisavó, conta uma moradora de uma aldeia ucraniana, sempre dizia: 3 dias de silêncio são 3 dias de amor, quando não são necessárias palavras para ouvir um ao outro. E o que acontece na Ásia? Na China, no terceiro dia, os parentes lançam ao céu lanternas de papel. Cada uma traz o nome do falecido e uma mensagem curta. Acredita-se que a chama, ao subir acima das nuvens, ajuda a alma a encontrar o caminho para o mundo dos antepassados. Já no Japão, nesse período, realiza-se o mokusá, uma cerimônia de queima de incenso. Segundo as crenças, a fumaça torna-se uma ponte entre os mundos. Um monge budista explicou: 3 dias é o tempo em que a alma ainda vê a terra, mas já sente a atração da eternidade. Precisamos ajudá-la a dar esse passo. Mas os exemplos mais vibrantes estão na América Latina. O Dia dos Mortos no México dura vários dias, mas é precisamente no terceiro dia, segundo as crenças, que as almas deixam definitivamente os vivos. Elas são despedidas com música, altares com fotografias e cravos de defunto de um laranja vibrante. Flores cujo aroma, dizem, guia para o mundo dos mortos. Quando meu avô morreu, compartilha o mexicano Carlos, dançamos com suas músicas favoritas. Ríamos, lembrávamos como ele fazia piadas. Isso não é irreverência, é uma forma de dizer: você ficará conosco, mesmo quando se for. Em algumas tribos da Amazônia, no terceiro dia, desenham-se padrões de argila nos rostos, símbolos de rios e montanhas que a alma deve atravessar. O xamã canta, dirigindo-se aos espíritos: pegue sua mão quando ela se perder na neblina. O que essas cerimônias têm em comum? Elas transformam o abstrato depois em algo tangível, uma lanterna, uma dança, o aroma das flores. E talvez esse seja o segredo. 3 dias nos dão tempo não apenas para deixar ir, mas para começar um diálogo com a eternidade. E como a ciência responde a esse diálogo? Falaremos sobre isso a seguir. Enquanto alguns procuram respostas nas orações, outros analisam gráficos de atividade cerebral. O que a ciência diz sobre os 3 dias após a morte? Será que o racionalismo frio pode explicar o que, durante séculos, foi considerado um milagre? Comecemos com o fenômeno mais misterioso: a experiência de quase morte. Na década de 1970, o psiquiatra Raymond Moody reuniu centenas de histórias de pessoas que passaram pela morte clínica. Muitos descreveram a mesma coisa: um túnel com luz ao final, uma sensação de paz, encontros com entes queridos já falecidos. Uma mulher contou como flutuava sobre a mesa de operações e ouvia as conversas dos médicos, mais tarde confirmadas palavra por palavra. Os cientistas ainda debatem: seria isso uma alucinação ou uma prova de que a consciência existe fora do corpo? Outro elemento-chave é a dimetiltriptamina, DMT. Essa substância é produzida pelo nosso cérebro em pequenas doses durante o nascimento, meditação profunda e no momento da morte. Os neurocientistas supõem que uma descarga de DMT em um momento crítico pode causar visões vívidas. Mas como explicar, então, que pessoas que nunca ouviram falar do bardo budista descrevem mundos semelhantes, com rios, pontes e vozes? E o que acontece com o corpo nesses 3 dias? Em 2020, pesquisadores suecos descobriram que 72 horas após a morte, alguns genes relacionados ao desenvolvimento embrionário ainda estão ativos em certas células. É como a última tentativa do sistema de se reiniciar, explicou o líder do projeto. Não é daí que vêm os mitos sobre os 3 dias como o prazo final para o retorno à vida. Mas a ciência ainda é impotente diante da principal questão: para onde vai a consciência? O físico Roger Penrose propôs a teoria da alma quântica, segundo a qual nossos pensamentos estão ligados a processos nas microtúbulas das células. Se isso for verdade, a consciência pode se dissolver no universo gradualmente, como a névoa matinal. E 3 dias seriam apenas uma etapa dessa transição.
Mesmo os céticos reconhecem. As histórias de sobreviventes mudam as pessoas. Um homem que sobreviveu a uma parada cardíaca disse: "Eu não me tornei religioso, mas agora tenho certeza de que a morte não assusta." Talvez esse seja o propósito da busca científica. Não refutar a fé, mas lembrar que o mistério do terceiro dia une todos, aqueles que acreditam em scanners e aqueles que acreditam em almas. E se ambos estiverem certos? Como disse um neurocirurgião que estudou experiências de quase morte por 30 anos, o cérebro é um receptor. A morte é apenas uma mudança de frequência. Mas então, o que o receptor capta nesses 3 dias? A resposta, talvez, esteja nas histórias daqueles que voltaram e daqueles que permaneceram para sempre além. Às vezes, as verdades mais importantes não vêm através de textos sagrados ou fórmulas, mas através de histórias que as pessoas sussurram umas às outras em cozinhas, de Tóquio ao Rio de Janeiro. Histórias de como, nos dias mais sombrios, o invisível de repente se torna tangível. De como o terceiro dia após a perda se transforma no momento em que o universo parece nos piscar. Eles ainda estão aqui. Veja o caso de uma mulher da Europa Oriental. No terceiro dia após a morte de seu pai, seu quarto se encheu com o aroma de seu perfume favorito, aquele que não era produzido desde os anos 1970. O frasco estava vazio há décadas, as janelas fechadas, mas o aroma pairava no ar como um fantasma, conta ela. Ou o de um homem do sul da Ásia, que ao amanhecer do terceiro dia, viu como uma flor murcha no jardim de sua mãe floresceu de repente. Ela amava essas flores. Eu entendi que era seu presente de despedida. Alguns chamam isso de coincidência. Os cientistas dirão que o cérebro em luto busca consolo, projetando memórias na realidade. Mas como explicar o que desafia as leis da lógica? Por exemplo, uma família na América do Norte que perdeu um filho descobriu no terceiro dia marcas de asas de borboleta no parapeito da janela. No auge do inverno, quando não havia insetos vistos há meses. Ou a história de um homem na África Ocidental que ouviu a voz de sua esposa falecida no ruído do rádio. Ela o chamou pelo apelido de infância que apenas os dois conheciam. Essas histórias, coletadas em todo o mundo, parecem falar uma linguagem comum. A morte não rompe os laços, mas os entrelaça de outra forma. No México, acredita-se que as almas retornam na forma de beija-flores. No Japão, as libélulas são consideradas mensageiras do outro mundo. E nos países escandinavos, a aurora boreal é chamada de dança dos ancestrais. Mas a mensagem é a mesma em todos os lugares. A esperança de que a despedida não significa o fim. Mesmo aqueles que não acreditam no misticismo reconhecem. Esses momentos curam. Como disse uma enfermeira de um hospício australiano, não importa no que você acredita, em Deus, na energia ou nos neurônios. Se o cheiro de um perfume favorito ou um raio de luz repentino lhe dá forças para viver, isso é um milagre. Mas como encontrar esses sinais no meio do luto? Talvez você não precise procurá-los. Eles vêm sozinhos, como um sussurro do vento, uma música aleatória nos fones de ouvido, uma sombra na parede que parece um sorriso. E se eles não vierem, não significa que não estejam lá. Às vezes o amor simplesmente fala mais baixo. E é exatamente por isso que falaremos a seguir sobre como atravessar esses dias, como transformar a dor em força e as lágrimas em uma ponte entre mundos. Pois o luto, assim como a alegria, une todos, de metrópoles a pequenas ilhas no oceano. Sobreviver 3 dias após uma perda é como caminhar através de um nevoeiro, passo a passo, sem enxergar o caminho, mas sabendo que em algum lugar à frente há uma luz. Como encontrar força em si mesmo? Como transformar a dor em memória e o medo em esperança? As respostas a essas perguntas foram buscadas por séculos. E hoje reunimos a sabedoria de culturas e psicólogos para ajudar você a tornar esse caminho um pouco mais leve. Comecemos pelo básico. Permita-se sentir. Em alguns países, as pessoas choram alto, rasgando suas roupas. Em outros, derramam lágrimas silenciosas em um rio. Mas a essência é a mesma. Emoções reprimidas são como veneno. Psicólogos recomendam encontrar sua maneira de expressá-las. Talvez seja escrever uma carta para quem partiu, como fazem na Coreia do Sul,
onde mensagens são enviadas em balões, ou dançar, como em Gana, onde o luto é transformado no ritmo dos tambores. Crie seu próprio ritual. Não é necessário repetir as tradições dos antepassados. Às vezes, basta acender uma vela, como na Irlanda, ou plantar uma árvore, como sugerem os ecopsicólogos. Uma família no Canadá assa um bolo pela receita da avó toda manhã do terceiro dia. O cheiro de canela nos lembra que o amor dela ainda está conosco. Não tenha medo de falar sobre quem partiu. No Egito, acreditam que enquanto o nome é pronunciado, a alma vive. Na Finlândia, no terceiro dia, os familiares se reúnem na sauna para relembrar histórias, engraçadas e tristes. Rir entre lágrimas é a melhor homenagem, diz um provérbio local. E se a dor for muito profunda? Busque a natureza. Na Noruega, existe a tradição das caminhadas do luto, caminhar pelas montanhas por 3 dias, até que o cansaço físico supere o emocional. No Japão, aconselham meditar junto à água. O rio levará sua tristeza, como uma folha de outono. O mais importante é não ficar sozinho. No México dizem, a morte ama o silêncio, mas a vida ama o barulho. Convide amigos, mesmo que pareça que ninguém irá entender. Como mostram práticas de psicólogos de crises, até mesmo a presença silenciosa de outra pessoa pode aquecer. E lembre-se, não existe uma maneira correta de lamentar. Alguém no terceiro dia organiza os pertences de quem partiu, enquanto o outro os guarda por décadas. Uma mulher na Índia usa a pulseira de sua mãe dizendo, ela tilinta quando preciso de sua sabedoria. Um homem na Austrália lançou um drone ao céu com a foto de sua esposa, para que ela visse o oceano de cima. Esses 3 dias não são um prazo para a conclusão, mas o início de um novo diálogo. Um diálogo em que a morte não é uma parede, mas uma janela. E através dela, pode-se gritar, sussurrar ou permanecer em silêncio. O importante é saber que do outro lado, você será ouvido. Na próxima e última parte, vamos reunir todos os fios soltos. Porque mesmo quando parece não haver respostas, a própria tentativa de encontrá-las já se torna uma cura. Imagine que a morte não é uma linha na areia, mas uma onda que nos devolve ao oceano da eternidade. 3 dias, 72 horas, um instante para o universo, mas uma vida inteira para aqueles que se lembram. E não importa como religião, ciência ou coração respondam à questão sobre o mundo após a morte. Todos eles concordam em uma coisa: o amor não morre. Em algumas culturas dizem que as almas se tornam estrelas. Em outras, que vivem no sussurro do vento ou no riso das crianças. Mas a essência é sempre a mesma. Enquanto nos lembrarmos, enquanto carregarmos suas histórias em nós, elas continuam sendo parte do nosso mundo. O terceiro dia após a partida não é um ponto final, mas uma vírgula, uma pausa após a qual a dor começa a diminuir e a luz das lembranças torna-se mais brilhante. Não importa se você acredita em jardins celestiais, reencarnação ou nas leis da física. O que importa é o que você faz com essa dor. Plante uma árvore, como ensinam no Brasil. Escreva uma carta, como sugerem no Japão. Ou simplesmente sente-se junto à janela e permita-se o silêncio, como fazem nos países escandinavos. Seu luto é único, como uma impressão digital, mas você não está sozinho. Se hoje você está passando por um momento difícil, saiba que milhões de pessoas em todo o planeta agora também estão olhando para o céu, buscando respostas nas nuvens ou ouvindo músicas antigas. E cada uma delas, assim como você, está aprendendo a respirar novamente. Agora vamos criar juntos um mapa da memória. Escreva nos comentários o nome da pessoa que você gostaria de homenagear. Conte como ela ria, do que sonhava, o que amava. Que esta página se torne uma ponte entre os mundos, onde a dor se transforma em força e a solidão em um coro de vozes. Porque até mesmo as estrelas, que parecem solitárias, na verdade brilham em constelações. E seu amor também é parte de algo maior. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se este tema tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para não perder novos episódios, onde continuaremos a explorar os mistérios da alma, tradições e práticas espirituais. Desejamos a você paz no coração e amor em cada um de seus dias. Que suas memórias dos entes queridos lhe tragam calor e que o amor deles continue a aquecer você,
mesmo através do tempo. Deixe seus comentários, compartilhe suas histórias e juntos vamos criar um espaço onde todos encontrem compreensão e apoio.